Olá, o meu nome é Ricardo Alencar, eu sou da empresa Rictron Tecnologia. Nós somos fabricantes e importadores de máquina de corte a laser. Vamos agora assistir a última videoaula do nosso treinamento de operação do software LaserCAD, a videoaula número 8. Nessa videoaula nós vamos baixar alguns arquivos de arte do nosso website de apoio ao cliente. Vamos fazer modificações nessa arte utilizando o software CorelDRAW, e no CorelDRAW, após criar a arte nova, partindo da arte baixada do nosso website, nós vamos exportar essa arte para o LaserCAD. No LaserCAD, fazer a importação da arte. Após fazer a importação da arte, vamos preparar ela para corte na máquina a laser. Também vamos ver agora um apanhado geral de todos os comandos, principais comandos do software LaserCAD, o software que nós utilizamos para preparar as artes para serem cortadas. É no LaserCAD que determinamos potência, velocidade e sequência de corte. Vamos então agora assistir a última videoaula, a videoaula número 8. Muito obrigado por ter acompanhado essa sequência de aulas de treinamento de operação do software LaserCAD. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma demonstração de vários comandos que tem no programa LaserCAD. Várias ferramentas que tem no programa LaserCAD. Primeiro eu vou baixar um arquivo de arte do website da Rictron. Tá? Então, se forem no site da Rictron, tá? E virem aqui em apoio ao cliente, tá? Ele vai abrir o site de apoio ao cliente. Aí vocês fazem o login com a senha e o usuário de vocês. E aí pode vir aqui em artes para clientes. Em artes para cliente, nós temos aqui uma série de artes e nós temos também constantemente atualizando essas artes aqui, colocando mais artes, tá? Então, vamos começar com uma arte simples, que é uma arte 2D. E aqui nós temos nessa página de artes 2D um conjunto de 100 artes, tá? Um conjunto de 100 artes aqui que pode ser baixada pelos nossos clientes. Essas são artes exclusivas, foram desenvolvidas pela própria Rictron, são desenhos nossos que foram feitos por um designer de decoração que nós contratamos para fazer esses desenhos para nós. São artes, a princípio, para serem cortadas e colocadas em quadros, fazer quadros e decorações em paredes internas, tá? São quadros que podem ser desenvolvidos a partir dessas artes aí, ou apenas usando elas, ou desenvolver a partir delas, tá? Então, vamos baixar uma aqui, ó. Essa aqui eu achei legal. Essa aqui eu já fiz um quadro uma vez dessa imagem, muito legal. Vou fazer um download dela. Vou salvar essa arte aqui também, nessa pasta de download. Só vou marcar a pasta antes aqui para mim achar elas. Está no C download aqui no meu computador. Já baixou. Agora eu vou abrir a pasta. Está aqui, artes número 0133. Vou extrair, ela está em um arquivo compactado, tá? Então, pode ver aqui, está um arquivo compactado. Eu vou descompactar ela, clico com o botão direito do mouse, eu uso o WinRAR, ou nem precisava, só dar dois cliques aqui, o próprio Windows, ele abre a imagem aqui. Então, é a arte número 33. Aqui nós temos a arte e temos mais dois arquivos aqui de texto. Aqui tem explicação como usar essa arte, tá? E aqui nós temos a arte, ó, é 33 EPS. Essa arte, ela tá pronta para ir para o CorelDRAW, tá? Então, vou abrir ela no CorelDRAW, essa arte aqui. Primeiro, eu vou descompactar, tá? Numa pasta. Eu vou extrair uma pasta aqui, 33, já estava. E agora clico nela e vou abrir com o CorelDRAW 7. Nessa tela de importação no CorelDRAW, eu apenas clico em OK, tá? Aqui, ó, já está no CorelDRAW essa arte aqui. Por que eu trouxe primeiro no CorelDRAW? Que normalmente a gente vai trabalhar essa arte
modificar ela, acrescentar mais coisas, e daí é necessário ter o CorelDRAW para fazer. Você poderia fazer direto no LaserCAD, mas o CorelDRAW ele é um programa, um software que te dá mais recursos, tá, para trabalhar. Pois bem, o que que eu vou fazer com essa arte aqui? Eu posso selecionar ela aqui e posso modificar alguma coisa, por exemplo, esse passarinho aqui. Eu vou separar aqui as curvas, separei. Vamos fazer, em vez de ser um retângulo, vou mudar. Eu vou fazer alguma coisa diferente só para servir de exemplo, tá? Do que você não é obrigado a usar a arte do jeito que ela está lá no nosso site, tá? Você pode criar coisas, tá? Então, eu vou fazer um círculo. Esse círculo aqui, eu vou deixar ele com um diâmetro de 100 milímetros, porque eu estou usando 100 milímetros como padrão, tá? E aí, essa arte eu vou pôr aqui dentro. E aí eu vou começar a duplicar algumas coisas aqui. Por exemplo, esse passarinho aqui, selecionar só ele. E vou, eu vou selecionar o passarinho e vou duplicar ele aqui. E vou também duplicar ele aqui. Deixar ele virado para cá. Colocar ele aqui. Ok. Mais ou menos deixar dentro do círculo aqui. Ok. Essa florzinha aqui também. Você veja que a partir de uma arte que hoje nós temos lá no website, nós podemos criar uma outra completamente diferente, né? Isso aqui eu vou colocar por trás. Vou colocar por trás de todos os outros. Só para facilitar de selecionar as coisas aqui. Aqui nós temos uma borboleta. Trazer ela para cá. Eu vou mudar a posição dela. Aqui nós temos uma estrelinha. Opa, peguei errado. Vou pegar essa estrelinha aqui. Também vou duplicar ela. Uma outra aqui. Colocar uma outra aqui. Colocar uma outra aqui. Ok. Colocar uma outra aqui. Tá bom. Fizemos uma arte diferente. Agora, qual que é a intenção disso aqui? Nós vamos cortar, vazar essa peça ou vamos apenas fazer uma gravação e um corte? Eu acho que o que ficaria legal seria fazer o seguinte, seria cortar essa peça para pormos uma coisa por baixo, uma cor diferente por baixo dela depois, tá? Eu acho que ficaria legal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só pegar mais essa outra peça aqui. Vamos colocar mais aqui também. Ok. Pronto. Como que faria? Nós podemos até simular isso no CorelDRAW. Eu vou fazer uma cópia de tudo aqui para mim fazer algumas experiências com ele. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse verde e aí eu vou recortar o verde como se fosse o laser passando nele, tá? Então ficaria mais ou menos assim. Pronto, recortei. Ó.
Aqui atrás dele, nós temos só vazado, ó. Então o laser pode fazer esse vazado aí, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse outro círculo aqui, vou mover do lado, vou copiar ele, e vou dar uma cor diferente nele, tá? E vou pôr ele por trás do que eu cortei antes, tá? Eu estou simulando aqui como é que vai ficar a minha arte do jeito que eu estou pensando fazer, tá? Esse aqui poderia ser um EVA, tá? Cortado também na forma de um círculo. Eu vou apenas colocar ele atrás da página, pronto. Agora eu vou selecionar ele e mais essa outra peça aqui, vou centralizar e olha como é que ficou, tá? Então, o que seria? Seria, a primeira peça podia ser um corte em MDF bem fininho, ou pode ser também feito em um acrílico bem fininho, tá? E ele vai cortar, vazar, e daí a segunda peça podia ser um EVA, cortado também vazado. Vazado não, ele só cortado o círculo, tá? Esse aqui seria só o círculo cortado, tá? Você vê que à medida que for colocando ele dentro, ele vai, então tomando aquela cor por baixo lá. Dá um efeito bem legal. Eu já fiz isso com outras artes, fica bem legal. E essa peça que está em vermelho, ela pode ser um EVA em qualquer cor, tá? Então vamos colocar aqui ela em amarelo, também vai ficar legal, né? Eu vou juntar agora, vou centralizar ela de baixo aqui, tá? Aí também é um efeito legal. Evidente que a peça que está na frente, ela pode ter outras cores também, né? Ela pode ser um acrílico azul, tá? Ou pode ser um acrílico preto, tá? Também vai ficar bem legal. Um acrílico preto com um acrílico amarelo por baixo, né? Que efeito interessante que vai ficar isso aqui, tá? Então, como é que ficaria então esse corte? Podemos criar essa arte dessa forma, deletando aqui essa primeira aqui, não tem problema. Nós temos aqui dois desenhos, um todo vazado e um todo chapado. Então, podemos baixar na máquina laser um por vez e cortar um material por vez. Esse aqui, por exemplo, pode ser um acrílico preto e esse aqui um acrílico amarelo, tá? E depois podemos colar um em cima do outro aqui, tá? Vamos fazer então isso daí. Podemos fazer assim. É possível nós enviarmos para a máquina os dois de uma vez só, tá? Para a máquina não, para o laser CAD. E lá no laser CAD nós podemos mandar cortar primeiro a cor preta e depois a cor amarela. Também é possível fazer isso aí, tá? Está pronto a nossa arte no CorelDRAW. Vamos exportar, tá? Exportar. Eu vou dar um nome aqui, vou chamar ela de GR02, tá? Não, GR não, GR vai ser abreviação de gravação. Vamos colocar aqui exemplo 05, tá? Vamos organizar um pouco as coisas. Exemplo 05, que é o quinto exemplo que eu estou fazendo agora hoje, para colocar no site os filmes, tá? Então já exportei ela como DXF, tá? Exemplo 05, DXF, tá bom? Em milímetro, ok? Agora vamos abrir o Laser CAD, e no Laser CAD a gente vai então importar, aqui lá, importar, vamos lá na pasta que eu havia gravado antes, tá? Estava lá em download, Art 33, foi onde que eu baixei, mas eu salvei ele, não foi em Art 33 não que eu salvei. Peraí que eu não lembro onde que eu salvei. Vamos voltar lá para o CorelDRAW, clicar em exportar novamente, vamos ver, está nessa pasta aqui, ó. Cortes, decoração, 100, tá. Pronto, já sei onde que passa que tá. Aí agora vamos, arquivo, importar, tá, exemplo 05, ok? Pronto, agora nós estamos no Laser CAD, tá? E aqui nós temos duas cores, podem observar aqui, nós temos o preto
e o amarelo. Nós temos que definir o que é para fazer com cada uma, tá? No caso, as duas vão ser para cortar, tá? Então, podemos fazer o seguinte, deixar as duas com a mesma cor, não tem problema não, tá? E aí, vamos colocar cor preto, por exemplo. Os dois vão cortar, só que um vai cortar um ciclo chapado, o outro vai ser cortado num ciclo, mas com vários cortes dentro desse ciclo aqui, ó, tá? Só que aí nós vamos mandar um por vez para a máquina, tá? Primeiro vamos definir a potência e velocidade. A potência, nós vamos determinar que é corte, está aqui a opção corte. A potência máxima nós vamos colocar 65%. Eu recomendo usar sempre para corte 65% de potência, sempre. Por quê? Porque com 65% você vai ter uma maior durabilidade do seu tubo laser, tá? Vai ser uma potência que vai economizar bastante o teu tubo laser. Então, vai ser um pouquinho mais lento para cortar, mas você vai economizar tubo laser, ok? Acima de 65%, quanto mais potência você utilizar, menos vai ser a vida do seu tubo laser, tá? Se usar 100% de potência, é capaz que o teu tubo laser dure só uns 3 meses, tá? Então, nunca use 100% da potência do tubo laser. Ele desgasta muito, tá? Use 65, que vai ter mais probabilidade de ele durar alguns anos, tá? Com 65%. A duração do tubo laser é algo que é muito difícil de estimar, tá? Ele depende de muitos fatores, muitas coisas podem influenciar na vida do tubo laser. Mas uma das coisas que influencia é a potência que você usa, tá? Então, 65% dá uma boa vida para o teu tubo laser, independente das outras coisas. Também tem outros fatores que podem diminuir a vida do tubo laser, mas 65% não vai diminuir a vida, tá? Ele pode diminuir a vida dele por outros motivos, mas não por causa da potência daí. E a potência mínima eu já expliquei em outro vídeo, ele é utilizado quando o bico está fazendo um movimento que vai inverter a direção, tá? Ou vai fazer um movimento que vai sair de um sentido para o outro, que vai fazer um movimento em um canto, tá? Toda vez que ele faz um canto, ele tem que mudar a direção, mudar o sentido do movimento. Então aí ele tem que diminuir a velocidade para que não faça essa mudança de forma muito brusca, tá? É a mesma coisa que você está dirigindo um carro, chega numa esquina, você tem que quase que parar o carro para dobrar a esquina, tá? Geralmente você para o carro para dar uma olhada no trânsito, ver se pode dobrar a esquina. O laser é a mesma coisa, ele chega numa esquina que ele tem que dobrar, ele não pode fazer isso de forma instantânea, ele tem que desacelerar, chega praticamente parar o bico, daí começar a ir no sentido contrário ou em outro sentido, tá? Então, nesse momento, ele diminui a velocidade. Quando o bico diminui a velocidade, ele está queimando mais tempo no mesmo lugar. Então, ele não precisa muita potência, ele pode diminuir a potência. Então, potência mínima é nessa situação. Eu posso colocar tranquilamente aqui 40% de potência mínima. Dependendo do material, dá para diminuir mais ainda. Dependendo do material, eu posso colocar potência mínima 20%, tá? Mas o quanto que você colocar de potência mínima vai depender do material. E aí você tem que fazer teste, observar e ver o que está dando de qualidade no teu corte, tá? A velocidade de corte. A velocidade de corte depende da potência do seu tubo laser. Então, um tubo laser, mesmo está usando 65% de potência, mas se tiver um tubo de 150 watts, 65% de potência já é uma potência muito alta, tá? Ele pode cortar na velocidade bem mais alta. Se você está usando um tubo de 100 watts, 65%, ele equivaleria a 65 watts. Então já é uma velocidade mais baixa que um tubo de 150 watts. Se você está usando um tubo de 80 watts, então 65% é menos ainda. Você vai cortar uma velocidade mais baixa. Em média, tá? Eu não sei que potência tem a sua máquina laser, mas eu acho que 20 milímetros por segundo ela vai cortar, tá? Se ela tiver mais do que 80 watts, ela vai cortar com muita facilidade a uma velocidade de 20 milímetros por segundo. Se ela tiver 80 watts, ela vai cortar com 20 milímetros por segundo, desde que seja um tubo não muito antigo, não muito usado, tá bom? Então,
O parâmetro do corte para um acrílico de 3 milímetros ou um MDF de 3 milímetros é esse aqui, 65% de potência máxima, 40% de potência mínima, 20 milímetros por segundo de velocidade, ok? Vou clicar no botão aqui, ok. Já está configurado. Aí para baixar para a máquina, como é que eu vou baixar para a máquina dois cortes de material diferentes? Eu vou simplesmente selecionar um e apertar o botão Del para deletar, deletei, tá? E agora eu vou baixar para a máquina o que restou. Então dou lá, salvar, enviar para a máquina, tá? E ele vai enviar esse arquivo para a máquina. E lá na máquina, então, colocamos o material e apertamos o botão para iniciar o corte lá. Daí vai cortar essa peça aqui. Depois que ela cortou essa peça aqui, que pode ser, por exemplo, o que eu falei lá, um acrílico preto, nós vamos cortar a segunda peça. Aí eu dou Ctrl Z para voltar aquela imagem que eu tinha apagado antes, aquele polígono que é um círculo aqui, que eu havia apagado antes. Agora eu vou apagar o que já foi. Seleciono o que já foi para a máquina, tá? E aperto a tecla Del. Tá? Ah, mas eu tenho que selecionar tudo, tá bom? Seleciono só o ciclo. Aperto a tecla Del. E aí ficou só o ciclo que eu quero que vá para a máquina, tá? Aí agora eu posso salvar novamente, tá? Salvar seria enviar para a máquina agora só o ciclo, ok? E aí ele ia cortar só esse ciclo aqui, tá? Notem que não seria necessário eu fazer dois ciclos, porque aqui já tem um, tá? Poderia ter ficado só com aquela arte lá, tá? E daí feito o seguinte, apagado o que está dentro desse círculo aqui. Primeiro eu faria o corte de tudo isso aqui, tá? Aí em seguida selecionaria o que tem dentro dele só, ou selecionaria o círculo aqui, seria mais fácil. Selecionar o círculo, mover ele para fora aqui, depois apagar tudo que tem aqui dentro. Pronto, teria só o círculo aqui, tá bom? Ou seja, seria um processo que também ia enviar duas vezes a arte para a máquina. A primeira ia cortar o ciclo com os desenhos internos, e a segunda ia cortar só o ciclo, que a intenção é pôr por trás da primeira, ok? Essa técnica, ela pode ser utilizada para fazer abajur também, tá? Não seria círculo, daí seria retângulos, né? E seriam encaixados, ok? Então aqui um exemplo a mais aí do uso do laser card. Vocês podem observar que nós usamos muito pouco comando aqui dentro do laser card, tá? Só importamos a arte, daí selecionamos a cor que nós queremos como corte, podemos mudar a cor aqui, definimos a velocidade e potência, dando dois cliques na cor aqui, colocamos aqui velocidade e potência, damos um OK e salvar e enviar para a máquina. Tá? Salvar e enviar para a máquina. Tem um detalhe aqui, que quando você manda salvar, ele dá algumas opções aqui que não estão checadas. Tá? A opção número 1 só funciona em gravação. Tá? E outra hora eu explico também o que é isso. É para agrupar a gravação. Tá? A opção número 2 ele é para otimizar o corte. Também, tanto faz ativar ou não ativar, dá pouca diferença. Tá? E a opção número 3 também a gente vai explicar mais para frente em outras videoaulas, como é que funciona, da diferença ou não de usar essa opção. Mas, a princípio, no uso normal da máquina, no dia a dia, você só vai estar checado essa opção aqui de reorganizar objetos. Tá? Essa opção de reorganizar objetos ela é importante porque se você clicar do lado dela aqui, ó, nesse botãozinho aqui do lado, tá? Vai abrir uma tela, e essa tela tem algumas coisas aqui que está em chinês, que não foi traduzido ainda, mas o que é importante é que tem que estar checado aqui, ó, ordenar por camada, tá? Isso é importante. E outra coisa importante é interior para exterior. Bom, vamos dizer por que é importante essas duas. De todas as opções que tem aqui, na hora de fazer o download, apenas essas duas são realmente importantes. A ordenar por camada, ela é necessária que esteja
para que quando você tem várias camadas de cor, ele siga a ordem que você colocou aqui do lado, tá? Essa ordem do lado aqui nós estamos só com uma cor, nós podíamos ter várias cores aqui, tá? E aí, quando está checado ordenar por camada, ele vai seguir a sequência que está aqui, tá? Se não está checado ordenar por camada, ele não tem obrigação de seguir a sequência de cores que está aqui, tá? E é necessário que ele siga a sequência, porque às vezes você quer fazer primeiro uma gravação, para depois fazer um corte, você quer que ele faça numa determinada sequência os cortes e as gravações, tá? Então é importante ter isso aqui. Outra coisa é esse cheque aqui, que é do interior para o exterior. O que é isso? Vamos supor que você tem um desenho um pouco complexo, como o que nós acabamos de fazer ali, e queremos que ele corte primeiro o que está dentro, para depois cortar o que está fora, tá? Então, do interior para o exterior. Vamos ver isso detalhadamente aqui, de volta, naquele arquivo lá. Né? Por exemplo, ó, ele tem aqui vários cortes dentro do outro corte, tá? Essa aqui, eu vou mudar a cor aqui só para exemplificar, vou colocar aqui com uma cor verde. Ó, eu quero que o verde seja o último a ser feito, tá? Eu quero que primeiro eu corte o passarinho aqui, a florzinha, a estrelinha, corte as coisinhas aqui do interior por primeiro. Por quê? Se eu primeiro cortar o círculo, depois, na hora que estiver cortando as outras peças, esse círculo que eu cortei, ele pode balançar, ele pode vibrar, ele não vai estar mais preso em nada, né? Então é interessante que ele primeiro corte as pecinhas de dentro e depois, por último, a peça de fora, tá? Como lá tem a opção de fazer primeiro o interior, que está aqui dentro, e depois o exterior, então eu não preciso ficar mudando cor e colocando aqui sequência de cores. Eu posso deixar tudo numa cor só, não tem problema não, tá? Porque ele vai cortar o que está dentro e depois o que está fora, tá? Por exemplo, aqui dentro, ele vai cortar primeiro o que está dentro aqui, ó, depois o que está fora. Né? Tudo que está fechado, ele vai cortar o que está dentro do fechado por primeiro, ok? Bom, vamos agora praticar um pouco os comandos do LaserCAD. Essa aqui é a arte que eu fiz anteriormente, tá? E aqui nós estamos no LaserCAD, tá? A versão dele é a versão 7.78, tá? É em português essa versão. Agora vamos praticar um pouco o uso dele aqui. O que eu vou fazer? Eu já falei em outra aula desses comandos para desenho aqui, tá? Vamos só rever eles. O primeiro é para selecionar. Tipo, eu clico em alguma coisa e seleciono. Depois de selecionado, posso mover de um lado para outro, né? Eu posso mudar o tamanho, tá? Eu posso trabalhar com essa peça apenas com essa seleção. É possível rotacionar ela a quantidade de graus que deseja. Vou colocar aqui inicialmente 90%, 90 graus, desculpa, 90 graus, mas eu posso fazer qualquer ângulo que queira aqui, tá? Então, 1, 2, 3, ele vai rotacionando a peça de acordo com os graus que eu colocar, tá? Então, vamos colocar 45, tá? Vamos colocar 66, aqui, ó, você vê que vai rotacionando a peça aqui, tá? A rotação vai depender do ângulo que eu colocar aqui, tá? Sempre tem que clicar no botão do lado aqui, tá? Então, menos pequenos ângulos também rotacionam, tá? Tá vendo? Vou dar vários cliques aqui, tá? Girando de 1 em 1 grau aqui, tá? Também nós podemos, com essa ferramenta de edição aqui, de seleção, tá? Podemos selecionar para deletar a peça, né? Ou então selecionar ela para multiplicar ela quantas vezes quisermos nesse comando de clonar aqui, ó, clonar padrão, clico nele e daí ele me pergunta aqui a quantidade no eixo X que eu quero, colocar 4, quantidade no eixo Y que eu quero, colocar 4 e o espaçamento, tá? Entre eles, espaçamento. Eu vou colocar 1 milímetro aqui, tá? E daí, aqui é a direção que ele vai
mover, ele vai multiplicar, tá? Então, ele vai multiplicar aqui no canto inferior para a direita, tá? Então, ok, ó, inferior para a direita. Ele criou toda essa quantidade grande aí de itens aí, tá? De passarinhos aqui. Vou apagar esses outros aqui, que é para não atrapalhar o exemplo ali do passarinho. Tá vendo? Nós temos aqui 4 no eixo X, 4 no eixo Y, tá? Então, um total de 16, 8, 16 passarinhos aqui. Temos 8 aqui, mais 8 aqui, ok? 16. Se nós quisermos, podemos modificar o tamanho dele, fazer todo tipo de alteração, tá? Essa é a ferramenta para selecionar, ok? A seleção, se você passar por cima da peça, ele seleciona, ok? Aí, nós temos essa outra ferramenta, que é selecionar por camada, quando nós temos diversas camadas. Então, por exemplo, eu vou ter que copiar aqui ele, vamos dar o Ctrl C, afastar, Ctrl V, tá? Então, quase caiu tudo aqui. Então, agora eu vou mudar uma cor aqui. Aí eu tenho duas camadas, tá? E se ela está muito junta ali, está difícil de selecionar, tá? Eu posso selecionar por camada. Aí eu clico aqui na verde, ó, ele seleciona só a verde, tá bom? Se eu clico aqui na preta, ele seleciona só a preta, tá? Isso é legal quando você tem, assim, uma sobreposta na outra, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes você quer que faça uma gravação, depois faça um corte, e eles estão sobrepostos, né? E daí, às vezes você quer selecionar uma para dar uma potência e outra para outra potência, separar o V. Aqui você pode fazer essa seleção por cor, tá bom? Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui. Dá um Ctrl Z. Pronto, botou só aquele ali. Vou selecionar, e uma coisa que eu posso fazer também é criar um deslocamento, um contorno deslocado, tá? Que é essa outra opção aqui, ó. Contorno paralelo, tá? E aí eu digo quantos milímetros que eu quero que se distancie, e ele pode ser para fora ou para dentro, tá? Vocês vão ver agora o que é isso. Ó, eu fiz para fora, ele criou um contorno, mais ou menos seguindo aqui o desenho que tinha, tá? Se eu colocar um espaçamento menor, ele fica com mais precisão, tá? Ele faz um contorno mais, seguindo mais o contorno, tá? Isso aqui é interessante também, quando você quer dar um efeito, quer fazer uma gravação, quer que isso aqui seja gravado, e daí corte em volta da gravação, tá? Você vê que aqui dentro ele não entra, ele faz um corte assim, ele faz um contorno mesmo, tá bom? Então você especifica quantos milímetros você quer, tá? Você pode até, inclusive, colocar 0, tá? Ele vai criar um outro, mas daí vai ser exatamente por dentro, tá? Por cima, tá? E daí, só que você pode fazer que uma é gravação e outra é corte. Daí ele vai primeiro gravar, depois vai cortar, ok? Vamos voltar então para cá. E vamos fazer um outro exemplo aqui. Se eu selecionar essa peça, sempre tem que selecionar primeiro. Se eu quiser espelhar ela, tá, na horizontal, é esse comando aqui, ó. Esse comando vai fazer o espelhamento na horizontal, tá vendo? Seleciona a peça, e aí eu posso virar ela de um lado ou de outro. Vou fazer o espelhamento. Isso é legal quando você vai fazer uma gravação em espelho, que você está gravando na parte de trás do espelho, para remover a camada reflectiva do espelho, aí você faz o espelhamento do texto para que ele apareça na direção certa quando olhe do outro lado do espelho, tá? É um comando, então, para fazer o espelhamento na horizontal. É possível fazer na vertical também. Aqui, ó. Na vertical, tá? Você inverte a imagem na vertical também. Ok? Seleciona e dá o comando. Ok? Essas operações dentro do LaserCAD, elas são opcionais, tá? Você podia fazer tudo isso lá no CorelDRAW. Você já conhece o CorelDRAW, já estudou o CorelDRAW, tá? Aqui é possível fazer também,
tá? Mas o ideal é que você faça no CorelDRAW para você armazenar aquele arquivo lá no teu conjunto de arquivos, tá? Sempre em formato de CorelDRAW, ter guardado lá, tá? Facilita para depois se quiser fazer alterações, ok? Aí tem esse comando aqui, que é para fechar alguma curva que esteja aberta. Ele só funciona se tiver a curva aberta, tá? Vamos supor que aqui, ó, no rabinho aqui do passarinho, ele tivesse uma falhazinha aqui, ó, não tivesse bem fechado aqui, tá? Você seleciona tudo, dando comando para fechar a curva aberta, ele ia fechar aquela curvinha ali, ok? Aqui você pode simular o tempo de trabalho que vai dar para fazer essa peça aqui, tá? Vamos supor, vamos cortar isso aqui, uma velocidade de 20, e então, se clicar aqui no relógiozinho aqui, ele vai dizer que vai cortar essa peça em 3 segundos, tá? 3 segundos é o tempo estimado para cortar essa peça aqui, tá? Porque ela não é muito grande, você vê que ela tem 23 milímetros só aqui. Vamos aumentar o tamanho dela aqui para 100 milímetros, tá? E agora o tempo vai aumentar. Clicar no relógio aqui, ó, 15 segundos, tá? 15 segundos para cortar esse passarinho aqui. E você também pode simular o corte, tá? Nessa tela aqui de simulação. Clica aqui, aí o cabeçote se deslocando, ó, tá vindo fazer o corte, tal, tá? Como é que vai ser feito o corte, ok? Essa é a simulação do corte. Essa simulação, ela é interessante você fazer quando você tem uma peça complexa e você quer ver se está tudo programado corretamente a forma de corte. Por exemplo, vou importar aqui aquele exemplo anterior da aula 5, tá? E é uma peça um pouco mais complexa, tá? E agora eu quero só confirmar se ele vai cortar primeiro a parte interna e depois a externa. Como é que eu faço? Faço simulando o corte aqui, ó. Ah, já tem uma coisa errada, ele está gravando. É que eu não defini que era para fazer com a cor. E o que ele fez aqui foi gravação, tá? Ele preencheu tudo que é a gravação. Vamos mudar aqui e vou colocar corte, ok? Corte, ok? E agora vamos simular agora. Agora o tempo vai ser 2 minutos e 57 segundos. E se clicarmos em simular, você vê que ele está vindo, fez o corte na parte interna ali, tá? Vou dar um zoom aqui para visualizar melhor, tá? Agora ele está fazendo o corte de todas as partes pequenas aqui, tá? Está simulando o corte. E assim nós podemos conferir que está no formato que nós queremos o corte, está na sequência que nós queremos. Ou seja, queríamos que ele primeiro cortasse a parte interna. Então, estamos conferindo aqui, tá? Não é necessário a gente fazer uma simulação completa. A gente faz uma parte de simulação, já está bom, porque a gente já viu que dá para estar da forma correta, né? Para fazer esse trabalho aqui, né? E aí terminou. Fez o círculo, por último ele fez o círculo aqui de corte. Ok. Então mais uma videoaulazinha aqui, dando os comandos, os principais comandos que nós temos aqui no LaserCAD.